Boa noite, estudantes da doutrina. Que a paz de Jesus vos envolva nesta noite de hoje. Vamos avançar, como sempre, com o nosso estudo dos livros mensageiros. Já vamos ler o capítulo número 26. Este capítulo traz como título Ouvindo Servidores. Portanto, na semana passada no estudo anterior, falávamos dos efeitos da oração. Hoje vamos explorar um bocadinho mais desta experiência de André Luiz na Casa Transitória, Frei Fabiano de Cristo, e vamos então avançar. Vamos começar, como sempre, com a nossa oração. E assim eu vou pedir a todos que possam ir fechando os olhos e respirando fundo, e vamos ouvir o Filipe. Amado Pai, bom amigo Jesus, mentores e espiritualidade amiga que se ajuntam junto de nós, e agradecemos o chão de lavoura, que agradecemos a semente que colocas em nossa mão, e te pedimos que fortaleças hoje e sempre a nossa boa vontade, a nossa fé, a nossa coragem, enfim, que a nossa doçura e o nosso amor possam crescer dentro de nós, para que no estender das mãos àqueles que mais sofrem, não mais se revelem os espinhos que tantas vezes feriram aqueles que ao nosso lado se encontravam, mas que possamos começar a libertar o perfume da esperança e do amor. Amado Pai, permite que em cada palavra, em cada verso, em cada parágrafo, possamos ver a luz do teu ensinamento nas nossas próprias vidas, possamos com isso seguir a tua vontade, seguir o teu bom exemplo, seguir o teu bom caminho, quero esse que nos levará novamente para a casa do Pai. Com ternura, que agradecemos uma vez mais o carinho deste grupo, o carinho dos irmãos que conosco reencarnaram e se associam às boas causas, aos bons pensamentos. Mas é com o mesmo carinho que agradecemos o irmão difícil, a situação mais complexa,
a tempestade passageira, porque ela nos traz o cunho da aprendizagem, nos traz a bênção do resgate. Mas pequeninos que somos, pedimos o teu apoio em todas as situações da nossa vida, e especialmente nestas que nos causam muitas vezes maior tristeza e maior desgosto. Consola o nosso coração aflito, dai-nos a tua paz e que em retributo nós possamos trabalhar humildemente contigo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Filipe, pela prece desta noite. Vamos então passar para a nossa leitura. Vai ser aqui a Duda a fazer. Capítulo 26. Ordem de servidores. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebeu servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitos mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do admirador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres, sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me, impressionado. Neste momento, um colaborador de maneiras simpáticas dirigia-lhe a palavra, com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendi ao chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-se nos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, expressou um gesto de confirmação e acrescentou: Tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada, de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na Terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperceptíveis daqueles que amamos. O sentido elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos de água e falou em voz súplice. Reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Deus, a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de facto, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertia sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra.
Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço minhas obrigações, presentemente, são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que a minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo que me perdoará a franqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? E, revelando o enorme anseio de alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar nos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão que precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia a sua conduta generosa ouvi-o ponderar. Não será impossível fazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creio que como amigo ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio que seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível confortar-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficaram separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de fazermos o aprendizado, melhorando o coração. A solenidade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir as responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir, para eles e para nós, a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do santo, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos autorizei a visita de dois colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim, e francamente não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou: os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido, o senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou: Deus ilumina o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Obrigada, Maria.
pela leitura e nesta lição lembramos-nos sempre do ensinamento que o Pai Joaquim e que a espiritualidade da casa nos disse sempre que é preciso auxiliar-nos para podermos auxiliar. Precisamos ter sempre a capacidade de fortalecer-nos primeiro para estarmos em condições de auxiliar aqueles que estão ao nosso lado. E é todo um caminho, mas ao mesmo tempo Deus não desampara ninguém. Vamos então passar ao nosso estudo. E ok. Pronto, Filipe, podes avançar. Obrigado, cá estou eu. Então, vamos lá. Mais do que se ler é bom, ler e meditar sobre o que lemos ainda é melhor, e é isso que hoje nos propomos a fazer aqui, de ver nas entrelinhas aquilo que nós podemos aprender ou a forma como nós podemos captar esta mensagem. Se puderes avançar. Vamos. Começa aqui, novamente, André Luís, que à medida que aquele irmão ah, ia falando com, com o mentor, ah, diz que o mentor ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres, sem o mínimo gesto de impaciência e irritação. Para mim, eu tive que marcar esta frase, porque isto, bem, nós lemos e dizemos assim: olha, cá está a atitude que eu devia ter perante os casos difíceis que a vida me apresenta. Mas ah, tão certo é que nós fazemos o inversamente proporcional ao que o mentor nos diz. E tudo o que nós temos é impaciência, é irritação, não somos capazes de rir carinhosamente, em vez de fornecer os pareceres, ah, nós fornecemos imposições e diretrizes. E como nada é por acaso, na semana em que nós preparávamos este estudo, ao abrir a Bíblia ao acaso, numa, na sessão de sábado do centro, ah, calhou o provérbio 16, que diz que o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. As palavras suaves são favas de mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Reparem, nós quando temos esta atitude mais carinhosa, mesmo quando estamos a educar, ela tem dois efeitos verdadeiros, na nossa posição, não é? Porque elas criam suavidade na alma, mas também são saúde para o corpo. E isto é muito importante para nós retermos para o nosso dia a dia, e para irmos tentando mudar esta nossa impulsividade de reagir às situações. E se ninguém quiser acrescentar, Madalena, podes dar aí o ok. E continua aqui o mentor ou o instrutor a dar-nos mais algumas diretrizes de como nós deveríamos agir perante estas situações. Diz-nos ele assim: não posso abusar da autoridade, e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos com os desígnios do interno. E a pergunta que nós aqui utilizar o Consolador, que é de obtermos esta definição de amizade. O que é esta amizade que nós podemos ter perante o outro, no sentido de tentar auxiliar? Não sei qual de vocês quer ler, mas se calhar, Maria, estás. Sim. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Quem sabe ser amigo verdadeiro
é sempre o emissário de ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito, que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda a parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos os nossos ambientes afetivos num oceano de paz e consolação perenes. Obrigado, Maria. De facto, resumimos tudo numa das frases que está a bolo, não é? Que diz que ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. É engraçado que aqui o irmão que nos traz isto não nos pede para ter isto nas horas de paz, nas horas de abundância. Ele pede-nos para ter esta atitude que o próprio instrutor tem nas horas mais difíceis da nossa vida. Porque aquele que vem ferido não espera ser ferido mais uma vez, espera o, o aconchego, como a imagem ontem no nosso Evangelho, já não sei que propósito é que era, não é? Mas a criança que cai e que se magoa, no caminho que faz de regresso em busca dos braços fraternais da mãe ou do pai, não é? Ela não espera que, chegando ao pé do pai ou da mãe, que seja confrontado com os erros que fez. Espera apenas um abraço, um acolhimento. E depois de passado esse período mais agudo, aí sim, aí vem a indagação da educação, não é? Olha, caíste ali porque não tiveste atenção para a próxima atenção. Agora, naquele pico de sofrimento, de facto, a amizade também é este acolhimento, conforme nos traz aqui o Consolador. Se puderes passar, Madalena. Continuamos aqui, André Luís, a relatar, e agora já voltando aqui para a parte dos sentimentos, que de facto também é um tema para nós ainda encarnados, é o controle dos sentimentos, e André Luís nos diz: o sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo, cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. Então há aqui uma diferença entre sentimento e sentimentalismo. Vamos ver. A pergunta que nos traz o Consolador diz-nos como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma. Porque, de facto, entre estes dois sentimentos, sentimento mais organizado e sentimentalismo mais desorganizado, o mentor ou o instrutor diz que é preciso ter muito cuidado para não desorganizar a mente. Alguém quer ler as coisas? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Neste particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança que poderemos beber nas páginas das suas memórias ou nos testemunhos do sacrifício que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva do nosso íntimo,
é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Obrigado. Então, é isto mesmo. Temos 3 trabalhos a fazer: autodomínio, disciplina dos sentimentos, não é? Ele ali é mais específico, diz que aqueles que são inferiores ou que são egoísticos, e nos pede um trabalho silencioso. E depois ele traz-nos, e até é a frase como termina aqui este slide, não é? Porque está no templo de Delfos, no templo de Delfos, na Grécia, que diz: conhece-te a ti mesmo. Esta frase já ecoa há tanto na humanidade e nós conhecemos tão pouco de nós mesmos. Porque nos falta este trabalho de imersão interior em nós mesmos. E isto, como é que se pode fazer isto? Que é, nós seres humanos preocupamos-nos muito com a forma exterior, não é? Ah, quero eu acreditar, todos dentro de uma lógica de saúde, não é? Nós dizemos assim: como é que eu vou sair de casa sem tomar banho? Como é que eu vou sair de casa sem lavar os dentes? Como é que eu vou sair de casa sem uma roupa lavada? Mas nós somos capazes de sair de casa sem olharmos para dentro de nós, não é? Sem identificarmos verdadeiramente que tipo de pensamentos ah, nos se afinizam connosco ou que são gerados na nossa própria mente, que tipo de sentimentos é que são gerados dentro de nós, não é? Que tipo de descontrolos é que nós ainda temos. Então, esse é o verdadeiro trabalho que nós devemos fazer em silêncio, que é reservarmos, conforme nós reservamos o nosso tempo para as nossas refeições, para a nossa higiene pessoal, reservar o nosso tempo para a nossa higiene interior, no qual nós nos sentamos num clima calmo, num espaço nosso, num momento que é nosso, para verdadeiramente observarmos. Vou repetir uma coisa que é tantas vezes dita nesta casa, não é? Mas que era o que Santo Agostinho, corrige-me, Madalena, se eu estiver errado, Santo Agostinho, não é? Que dizia que no final do dia para fazermos a revisão de nós mesmos, não é? Pronto. Que no fundo é isso que este irmão nos convida. É para nós termos um momento reservado para nós e dizermos assim: o que é que eu senti hoje? Eu senti inveja, eu senti ciúme, eu senti alguma coisa. Não há mal nenhum. Nós somos seres em evolução. A primeira coisa que nós devemos aprender é aceitar da maneira como nós somos. Porque é isso que nós somos. Não vale a pena tentar esconder. Eu sou assim, ok. Então agora, como é que eu vou trabalhar para, para ser cada vez menos dessa maneira? E aí entra o tal autodomínio e a tal disciplina, não é? Mas para isso é necessário nós termos a capacidade de olhar no nosso interior e sem nos culpabilizar, mas sempre com aquela perspectiva positiva, de ser alegre perante a vida, de, de achar sempre que nós nos podemos transformar para melhor. E se tivermos dúvidas disso, vamos recorrer às palavras do Cristo, não é? Que ele nos diz assim: vós sois deuses, podem fazer aquilo que eu faço e muito mais. Isso é a grande herança que nós temos. Nos dias de tristeza, eu sei disso, que é muito difícil, e eu também, que estou a dizer isto agora, também peco pelo mesmo, falho no mesmo sentido. Mas nos dias de tristeza, nos dias em que parece que as coisas nos estão a fugir das mãos, se nós parássemos verdadeiramente a pensar nestas palavras do Cristo, certamente, se não ficasse a 100%, a nossa vida de alguma maneira, ou a nossa vibração, ou o nosso estado de espírito naquele momento, iria melhorar, porque nós íamos dizer: "Bem, pô, se Jesus Cristo disse que eu também sou Deus, que eu também tenho algo divino dentro de mim, que posso fazer o que Jesus Cristo fez.
Mas para lá chegar é necessário o autodomínio, a disciplina dos sentimentos, é necessário o trabalho, é necessário a boa vontade, é necessário isso tudo. É necessário, acima de tudo, o primeiro passo, porque esse é que verdadeiramente custa a dar. Depois que nós vamos embalados, a nossa energia já não despendemos tanta energia no arranque. Não sei se querem acrescentar aqui alguma coisa que eu disse ou corrigir algo vezes. Podem avançar. Então, vamos agora aqui para o capítulo saudade. Uma palavra tão portuguesa, não é? Tão nossa. E que por sinal carrega aqui um peso sentimental muito grande. E diz que a saudade que fere impede-nos de atender à vontade divina. Não é louvável nem útil. É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Não é? Vamos ver o que é que também nos diz aqui o livro Consolador, que na pergunta 329 nos pergunta o seguinte: os espíritos evoluídos, pelo facto de deixarem algum amado na Terra, ficam ligados ao planeta pelos laços da saudade? Helena, não sei se consegues ler, senão eu posso ler. Consigo. Então, os espíritos superiores não ficam propriamente ligados ao orbe terreno, mas não perdem o interesse afetivo pelos seres amados que deixaram no mundo, pelos quais trabalham com ardor, impulsionando-os na estrada das lautas redentoras em busca das culminâncias da perfeição. A saudade nessas almas santificadas e puras é muito mais sublime e mais forte por nascer de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida num interesse divino, opera as grandes abnegações do céu, que seguem os passos vacilantes do espírito encarnado, através de sua peregrinação expiatória ou redentora na face da terra. Obrigado. Como é que, tentando desconstruir aqui um bocadinho o que nos diz o Consolador e utilizando aqui um exemplo paralelo que não fala exatamente a mesma coisa. Não sei se recordam, nós também já falámos disto algumas vezes, mas está relatado no livro Estrela de Luz, o resgate do soldado Longinos. E Bartimeu, que é o cego que foi curado por Jesus, é o espírito que tem esse encargo de liderar a comitiva do resgate. E Longinos é um irmão que vivia num peso de culpa muito grande, que não o permitia sair daquela situação de sofrimento. Leia-se, e só aqui para fazermos as devidas comparações, se nós substituirmos a culpa pela saudade que fere, como nos diz aqui André Luiz, não é? No fundo, nós estamos a falar de um sentimento que está de alguma forma desajustado e desarmonizado, não é? E vai pegar uh, o mesmo tipo de efeitos. E Bartimeu diz-lhe assim: olha, a culpa sem trabalho não serve de nada, não é? É como a saudade pelo puro sentimentalismo de tristeza, de angústia, não serve para nada. A saudade, a culpa com trabalho é que vai regenerar o próprio coração. Ok, eu sei que fiz alguma coisa de mal, mas eu sei que hoje tenho ao meu dispor a oportunidade de trabalhar para repor o meu erro e, ao lado disso, auxiliar outros irmãos com a minha própria experiência, que é no fundo o mesmo, que é uma saudade mais sublimada, mais pura, que no fundo nós continuamos a ter interesse por aquele espírito que nos foi caro ou que nos é caro,
mas sabemos que ele está a seguir o seu próprio roteiro, assim como eu estou a seguir o próprio roteiro. E que a dado momento, Deus há de nos dar a oportunidade de nos reunirmos novamente. E essa é a grande esperança que nós devemos ter em nós, que é, em Deus tudo é possível, ainda que muitas vezes momentaneamente nos possa parecer impossível. Esse a grande mensagem de esperança que Deus nos dá. Não sei se não quiserem acrescentar, movemos para a frente. O caso do irmão Jacó. Então vamos lá. E agora vemos este irmão, não é, que vai relatando as impressões dele, ah, entre a família, da relação entre ele e a família encarnada. À noite, quando me concentro nas preces habituais, isto o irmão que já está desencarnado, não é? Sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Bem, este é um assunto que eu acho que não me recordo. Não, já tratámos em nosso lar, não é? Porque André Luís acaba, não detalha com a mesma. Não explica com o mesmo nível de detalhe, mas ele já fala ali um bocadinho da relação entre ele e a própria família. Mas nós sabemos, e este fórum que aqui hoje está pelo menos ligado virtualmente, todos estivemos todos estivemos a fazer o estudo da mediunidade, não é? E todos vimos como é que o pensamento é capaz de ser das forças com maior potência no universo, não é? Porque basta, e havia um exercício muito grande que era, nós comparávamos a velocidade da luz à velocidade do pensamento. E se nós imaginarmos, o exercício que era lá dado era este, vamos imaginar que chegamos ao Sol e numa fração de 1 milésimo de segundo nós conseguimos vislumbrar que chegamos ao Sol e voltamos, não é? E isso é uma força muito grande. E os pensamentos andam e entrelaçam-se e encontram as ressonâncias e as dissonâncias e vão ganhando força e forma e direção, consoante também sejam aquilo que sejam os desejos que nós potenciamos. E interligando com os slides anteriores, não é? Um coração que transporta um sentimento desajustado, o pensamento que ele emite, de alguma forma, é desajustado e vai chegar ao receptor, não é? Que é no fundo a quem nós emanamos. E trazemos aqui, não podemos trazer a história toda, mas é um livro muito pequenininho. Eu já o comecei a ler, mas nunca o terminei. Mas de facto era um livro que todos nós deveríamos ler, porque este irmão, enquanto encarnado, ele sempre se preocupou muito como é que era a vida depois da morte e se poderiam vir fazer relatos, se não deveriam. E fala aqui um bocadinho do processo de desencarne dele e da forma como os pensamentos ajudam ou desajudam naquilo que é o processo de libertação. E diz-nos, Marta, que é a filha, Marta ajudou-me, esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos gentes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústia convergiam sobre mim, e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade própria. Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas.
se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos os sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos, comumente, precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem, sem delongas, dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. É a diferença entre o sentimentalismo é aquele que nos traz a angústia, é aquele que nos traz o choro, é aquele que nos traz o não compreender a ausência daquele irmão. E isso são tudo vibrações que nós deixamos, que nós emanamos para o ser que já partiu, que de alguma forma o prende aqui conosco. Mas aquela saudade sublime, o sentimento verdadeiro, é aquele que hoje, através do conhecimento que nós já temos, que sabe, eu já não me lembro onde é que li isto, mas diz que quando um irmão desencarna, claro, todos nós temos que fazer o luto e o chorar faz bem durante determinado tempo. Mas puseram numa imagem, e eu gosto muito de ver as situações por imagens fortes, porque ajudam-nos a compreender, que diziam assim: quando nós choramos por um irmão que parte da carne, é a mesma coisa do que estarem dois presos e um que já cumpriu a sua sentença é libertado e o que fica ainda a cumprir a sentença chora por aquele que já conseguiu cumprir a sua sentença. E então é um bocadinho isto que nos traz. Nós devemos pensar que determinado irmão já cumpriu aqui na Terra. Se foi um bom ser, precisa de orações lá mesmo para continuar a ter a vontade e a receber aquele carinho de continuar o trabalho no bem. Se foi um irmão que teve alguns desacertos, como tantos de nós, precisa ainda mais da oração para que, para que a culpa não lhe estralhasse o coração, para que, para que o conhecimento das suas faltas não, não o faça cair no, no, no abismo da consciência que é ferida depois de estar perante si mesma. E então, esse poder da oração, e se repararem, nos últimos capítulos que nós estudámos muito à volta da oração, porque de facto, nós, enquanto seres ainda nesta dimensão, enquanto seres ainda na nossa, no nosso nível de evolução, se assim podemos dizer, nós precisamos ainda de compreender tanto quais é que são os benefícios da oração. Qual é que é o benefício de nós projetarmos, enquanto estamos a orar, projetarmos realmente ah, na nossa mente uma situação, por exemplo, de um ente querido e vê-lo a ser envolvido pela luz do nosso próprio carinho, do nosso próprio amor, isso de facto para ele constitui alívio e alegria, e para nós mesmos também, porque se for um irmão que já estiver em condições e já estiver ao serviço da espiritualidade do bem, ele próprio nos retornará com o mesmo carinho. Então vamos continuar. Continua-nos o irmão a relatar: quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Novamente aqui no Consolador,
temos aqui a pergunta número 380 que nos diz: é justo que o espiritista, depois de sofrer pela morte a separação de um ente amado, provoca a comunicação dele nas sessões mediúnicas? Maria, não sei se estás em condições de ler. Sim, o espiritista sincero deve buscar o controle moral em tais casos, na própria fé que lhe deve edificar intimamente o coração. Não é justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. Além de não conhecerdes as possibilidades de sua condição na esfera espiritual, deveis atender ao problema dos vossos méritos. O homem pode desejar isto ou aquilo, mas há uma providência que dispõe sobre o assunto, examinando o mérito de quem pede e a utilidade da concessão. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e o espiritista cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou e esperando a sua palavra direta, quando e como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno. Obrigado, Maria. Só um resumo para fazer disto que nos é dito aqui nesta pergunta do Consolador, que é: confiemos na justiça do Pai, não é? Na providência do Pai. Ele traz-nos às nossas mãos exatamente aquilo que nós precisamos naquele momento. Ah, e há também um caso que eu li há pouco tempo, de Joana de Ângeles, ah, que eu tiro aqui 3 minutinhos só para partilhar convosco. Não sei se vocês já conhecem ou não, mas Joana de Ângeles teve algumas reencarnações difíceis e que na última das quais ah, ela decide abreviar a sua vida por um ato que ela, impensado de momento, e deixou o marido e a filha. A reencarnação dela foi aqui em Lisboa e pronto, aconteceu isso. Depois, quando ela reencarna já como Joana de Ângeles, acho eu, no Brasil, ela comunica-se por carta com um homem que estava encarnado na antiga União Soviética, ou seja, com aquela cortina de ferro em que não havia grande possibilidade de passagens. E a afinidade entre os dois é muito grande ao início, de tal forma que aquele irmão decide atravessar os continentes e o oceano, não é? Para encontrar Joana de Ângeles, mas a qual, que era uma médium com, com potencialidades ostensivas muito grandes, é recomendada pela espiritualidade, do qual dizem: olha, este de facto era o teu marido naquela reencarnação, mas para esta reencarnação está programado é que vocês a vivam em separado, para que tu também possas compreender de facto o que é dar valor a uma família, o que é dar valor a esse sentimento. E tens todo um trabalho mediúnico para fazer. Como a espiritualidade é tua amiga, deram-lhe a possibilidade, disseram: tu é que escolhes. Se quiseres abrir a porta e seguir um caminho diferente, estarás a seguir um caminho do qual não foi aquele que tu pediste para esta reencarnação. E ela, de facto, escolhe o trabalho escolhe o trabalho pelo bem, não é? Escolhe o trabalho pelo bem. Aquele irmão vai embora triste. Não me recordo na história se eles continuam a comunicar por carta como faziam anteriormente. E terminada aquela reencarnação, são dois espíritos que se unem na espiritualidade pelo laço de afetos ah, que os unia. Muitas vezes esta separação temporária ou esta comunicação que nós vamos frequentando um centro espírita e determinado irmão nosso desencarnou e nós até estamos com alguma ansiedade por receber esta ou aquela comunicação e ela não aparece, e às vezes até olhamos para o lado e aparece por outros irmãos e nós nos vamos questionando, não é?
muitas vezes é porque ela, naquele momento exato, não é benéfica para o trabalho que temos a fazer, para as condições emocionais que nós temos e que, em dado momento, o Pai irá providenciar aquilo que nós desejamos, aceitemos assim a sua vontade em nossa vida. Não sei se tem alguma nota adicional a acrescentar, se não, vamos avançar. Então vamos lá, aqui para mais uma historiazinha. Continua o nosso repórter do Além Túmulo, André Luís, aqui a relatar-nos as situações. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos e desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica, depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa e você já lhes deu o que era razoável e necessita igualmente envolver, envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Não é? Mais uma vez, estes caminhos separam-se. Cada um tem o seu trabalho a fazer. Vamos ver aqui o que é que o Consolador nos diz acerca desta relação de pai e filhos e até onde nós, enquanto pais, ah, cumpre a nossa função de ir e a nossa função de deixar também os próprios processos da vida se encaminhem dos filhos que nos são depositados como um empréstimo de Deus. E diz-nos aqui na pergunta 190 do Consolador: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Enquanto pais, devemos estar minimamente, eu digo minimamente tranquilos, porque quem é pai sabe o que eu disse, vai perceber aquilo que eu vou dizer. Nós achamos sempre que podíamos ter feito algo diferente. Mas devemos ter a consciência tranquila que ensinámos quanto podíamos, tentámos orientar o melhor que sabíamos, mas que depois ali existe um espírito igualmente milenar como nós, constituído de erros e de acertos. E que esses próprios erros e acertos em algum momento se vão manifestar, é certo, com maior ou menor evidência, consoante também a educação que nós vamos dando. Porque a reencarnação é como nós já ouvimos falar muitas vezes que é preciso ter o vaso puro, não é? Para receber verdadeiramente as lições do Cristo. Não é? Aquela passagem que diz: quem é que, tendo uma vasilha com um líquido impuro, vai lá depositar o bom leite? Ele vai se estragar, não é? E a reencarnação é uma bênção que, a cada vez que nós voltamos, é como se Deus nos desse, através deste corpo que nós temos, um vaso que vem puro. Porquê? Porque nós viemos esquecidos daquilo que fizemos, viemos na nossa pureza, aptos a receber tudo novamente. E é nessas fases iniciais que uma boa educação de um pai pode transformar verdadeiramente o íntimo do filho. Mas se assim não ocorrer, ah, nós temos que de alguma forma tranquilizar-nos porque fizemos o melhor que podíamos e que, como tudo em Deus é perfeito, aquele irmão como nós, vamos seguir o nosso próprio caminho
E através destas provas e destas dores, e atenção, dor e sofrimento são duas coisas bem diferentes. Nós vamos quase como granjeando o nosso próprio campo interior de compreensão e de sentimento. Não é? E é isto que o irmão nos vem esclarecer, e é uma lição muito, muito importante para os dias de hoje. Partidas do sentimento inferior. O que é que o sentimento inferior nos faz? Vamos ver. Segundo André Luiz, aqui no relato que ele faz, que já não é deste irmão, já é dos outros irmãos, que decidiram ir visitar a família, achando-se preparados para ir visitar as famílias, diz-nos ele, foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres. Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Quem é que quer ler aqui a partida dos sentimentos inferiores? Acho que vai ser a minha mãe. O homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Isso cria enorme prejuízo para ele, por enclausurar-se instintivamente em roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhe cristalizam vagarosamente na organização mental. Existem partidas dos sentimentos inferiores e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com o propósito de trabalho e esforço próprio, reconhecimento que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporário, para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação de seus semelhantes. É isto mesmo que acabámos de ler. Temos sempre ver tudo como uma oportunidade de trabalho, de educação, de reajustamento. Ah, sabendo que nós aqui, enquanto estamos encarnados, vamos ganhando alguns conceitos, algumas formas de pensar que nos vão cristalizando muitas vezes a nossa forma de mental, e quando vamos para o outro lado, existe um tempo de recuperação e de assimilação novamente do que é o nosso ser espiritual, e por isso é que o mentor recomendava que não fossem logo para junto das famílias, porque ele conhecia esta debilidade, ou esta sensibilidade ainda doentia que caracteriza aqueles que passam do mundo carnal para o mundo espiritual, e que não esperam o tempo necessário do refazimento. Se puderes passar, Madalena. Ok. Então pronto, hoje ficou para cada um dar um comentário livre. Ah, abram os microfones, falem do que quiserem. Ah, bem, falavas bem, Filipe, ao relembrar a história de André Luís relatada no Nosso Lar, não é? Porque ele também, desde o início do livro, ahm, que, que, que ele nos relata a vontade dele de ir ter com a família, ver como é que está a família, e em todo, ao longo
dos vários capítulos que esse livro tem, que são 50, ele acaba sempre por, de uma forma ou de outra, abordar e tentar perceber se já tem a oportunidade, se já está em condições de ir ver a esposa que ele deixou no plano físico e os seus filhos, as suas filhas. Mas pronto, ele no início ele não estava preparado ainda para ir ver a sua família, não é? Ele levou um certo tempo de muito trabalho interior para que ele pudesse ter condições de poder visitar a sua família e deparar-se com toda aquela realidade. E só no fim, não é, do livro que ele teve essa oportunidade de fazer essa visita é que ele, depois de constatar a realidade que encontra, é que ele percebeu que realmente ele precisou de todo aquele tempo para se preparar para se poder deparar com a realidade que se lhe foi apresentada e poder auxiliar. E ainda assim foi de um grande trabalho interior, um grande trabalho a nível dos sentimentos, dos pensamentos, para poder auxiliar. E hoje nós temos aqui uma outra visão de outro irmão que passa pela mesma situação, um, mas ele aqui neste capítulo diz que apesar de já ter havido um grande trabalho a nível dos sentimentos, não é? Que ele já evoluiu bastante, ele ainda assim não está em condições de visitar a sua família, não é? Não lhe foi recusado, foi aconselhado a que ele se preparasse melhor. Mas aqui este capítulo traz muitas observações interessantes e o facto de falar também novamente na prece, o quanto ele ansiava para que a família fizesse uma prece por ele, para que ele pudesse ter novas forças para levar adiante os compromissos, os novos trabalhos, os novos desafios que se colocavam à sua frente, para que ele pudesse arranjar forças para a sua recuperação, para a sua reforma interior, para abrir e abraçar os novos caminhos que se lhe desenhavam. Ao mesmo tempo, ele também sentia uma grande necessidade de estar junto deles para poder auxiliar, mas lá está, o que este capítulo nos traz de significativo é que ele precisava de colocar-se em primeiro posição, não é? De estar em condições de o fazer. Ele precisava de se auxiliar a si mesmo primeiro para poder conceder à sua família o auxílio que eles necessitavam, porque senão iriam ficar todos, se ele fosse despreparado visitar a sua família, iria acontecer o que aconteceu aos outros dois irmãos que foram relatados aqui no capítulo, ficaram aprisionados naquela naquela conjetura, não é? Que depois ninguém auxiliou ninguém. Então é necessário haver uma preparação e por isso é que também essa mensagem não é só para nós desempenharmos quando nós já estivermos desencarnados. Vamos começar a preparar agora, enquanto estamos encarnados, trabalhando o melhor que pudermos dentro de nós, para que nós, se conhecendo as realidades da vida, se termos a capacidade de, passado um tempo da nossa desencarnação, e que sabemos que todos temos que passar por um certo período de adaptação, e já falámos disso aqui em outros estudos, passado esse período nós possamos estar em condições realmente de auxiliar. Então vamos nos preparar desde agora com o estudo, com a oração, com o trabalho no bem, para irmos adquirindo condições, auxiliando-nos primeiro aqui a nós mesmos para auxiliar ao próximo. E depois a questão da saudade também. Tu falaste do livro do Estrela de Luz, e esse livro ao mesmo tempo traz uma lição muito engraçada, porque esse livro é relatado do Espírito de Ismael,
e relata um bocadinho a história dele junto com Simeão. E pronto, a esposa dele, não é? E a família e os filhos já estavam mais avançados, já estavam num planeta um bocadinho com condições melhores, digamos assim, noutra posição evolutiva. Um, e ele teve a oportunidade de os visitar, mas ao mesmo tempo ele depois aceitou um trabalho, não é, da construção de uma nova colónia, e assim, eu vou só ali durante 300 anos e já volto, não é nada. É como se não fosse a coisa mais simples da vida, não é? E realmente é, porque nós aqui parece-nos que um ano, 2 anos, 5 anos são uma eternidade e não são nada. Nós vindo, esta, esta reencarnação nossa agora é um grãozinho na nossa evolução, mas é um grãozinho que tem muita importância também, não nos valorizemos. Só por isso. E, mas pronto, lá está, apesar de haver uma saudade entre esses seres, não é? Que já eram, que são uma família também, já era uma saudade construtiva, não é? Como ele diz aqui também no capítulo, às vezes o facto de estarmos separados, de estarmos em momentos que estejamos mais sós, não é? Separados uns dos outros, eles são necessários para nós podermos aprender outras coisas, desempenhar outras coisas que são necessárias ao nosso espírito. Mas essa não é solidão, é soledade, não é? Vem antecipar a alegria do reencontro e nós temos a certeza que esse reencontro vai acontecer e não há dúvidas mesmo. Portanto, vamos aproveitar o tempo que temos agora para aprender com o que temos, desempenhar aquilo que temos a desempenhar, adquirir para o nosso espírito, não é? Para a nossa evolução, aquilo que tínhamos que adquirir para nos prepararmos para o amanhã, para que seja um amanhã melhor. E vai ser com certeza se nós nos dedicarmos. Um, e pronto, acho que a frase final, eu acho que só queria referir aqui a frase final também, que ele diz, não é? Que é preciso ter duas asas fortes, não é? Para auxiliar, não é? O auxílio precisa de duas asas fortes, se não me engano, é algo parecido. Ahm, no capítulo, vou verificar para não falar mal. Eu não sei se está aqui. Tá. Então, exato. Os voos de grande altura pedem asas fortes. E é isso, acho que precisamos nos preparar e não nos vamos também começar já a educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Sabemos que os caminhos, nós permanecemos sempre ligados uns aos outros. Vamos auxiliar com a prece, com a nossa educação moral, com a nossa educação a nível dos pensamentos, dos sentimentos, tudo isso, não é? Os nossos pensantes, como nos diz a Conscienciologia, e para tornarmos o nosso amanhã muito melhor e sabendo que essa saudade que nós carregamos e todos carregamos no nosso coração é o prenúncio de uma alegria muito grande que traz o reencontro. Por isso, tínhamos a certeza disso e que seja essa a nossa motivação para o nosso dia a dia. Há uma saudade que traz alegria e não um pesar como o bom e tradicional português, não é? O fado português que nos traz esse pesar. Não, vamos limpar esse fado e trazer a alegria que essa saudade se transforma em motivação e felicidade para o amanhã. E passo. Eduardo, diz-nos tua justiça. E depois deste comentário da Madalena já não tenho grande coisa a dizer. Muito, muito. Não, eu estava. Vocês já sabem que eu não gosto muito dos comentários, mas à medida que estávamos a estudar o capítulo,
além de pensar no trabalho espiritual, que é isso que o nosso irmão estava a fazer, eu ia fazer na minha cabeça um paralelismo com aquilo que é o trabalho que nós estamos a fazer aqui no mundo do nosso trabalho, enquanto cá estamos. E então, o que é que eu na minha cabeça estava a pensar? Que se aquele irmão, por exemplo, fizesse às vezes como nós fazemos, que nos deixamos levar por todo o sentimentalismo, pelas dores, e acabamos por abandonar o trabalho que já começamos a fazer, nem tenha sido só um bocadinho, acabamos por atrasar aquilo que é a nossa evolução. E na altura em que lhe deram a escolher se ele queria visitar a família e lhe disseram que ele ainda não estava preparado para isso, ele escolheu não ir e continuar a trabalhar para quando estivesse realmente preparado e poder fazer com as condições necessárias, mas que muitas vezes, pelo menos falo por aquilo, por mim, que é quando chego se calhar a uma altura em que é mais difícil, que as provas que nos apresentam são um bocadinho mais complicadas, se calhar a primeira reação é logo desistir ou abandonar. E acho que o capítulo também pode trazer essa parte de pensar, ok, se calhar antes de desistir, tenho que pensar que lá à frente então, vai haver alguma coisa que neste momento me está a ser preparado ou que me estou a preparar com as provas que me estão a ser dadas, com os desafios, com o que seja, que lá à frente vai ser preciso e nem que não seja nesta encarnação, que seja noutra, mas tudo tem o seu propósito e ao longo do capítulo também, aquilo que veio a pensar na minha cabeça foi sempre o orar e vigiar e controlar, aprender a controlar os nossos pensamentos, principalmente aqueles que são os pensamentos menos bons. E foi basicamente isto que eu fui pensando à medida que o capítulo foi passando e os comentários que foram fazendo. E é isto. Exato, uma excelente observação. Mesmo. Filipe, tens algum comentário a fazer? Não muito, depois de 2 comentários espetaculares. Chego muito pouco para acrescentar. Eu diria, não vou fazer nenhum comentário ao capítulo, mas mais uma vez uma, uma técnica que pelo menos comigo funciona, ah, que é muito difícil, e a Maria observou isso muito bem, que é nós, enquanto andamos cá a fazer o nosso trabalho, é muito fácil nos deixarmos ir pelo sentimentalismo, pelo orgulho ferido, pelo determinado irmão disse uma coisa que não foi justo comigo e sentimos-nos sempre. Esquecemos mais uma vez das palavras de Jesus em que ele diz assim: bem, então se não tiveres pecado, atira lá a primeira pedra. E nós nesse momento deixaríamos a pedra logo cair no chão porque não temos autoridade moral nenhuma para atirar pedras a ninguém. Mas eu diria que, como técnica e um bom hábito que nós podemos ter ah, neste controle ou nesta tentativa de, como dizíamos, do autodomínio, da disciplina dos sentimentos, é nós nos habituarmos a andar com um livrinho para nós, atrás de nós, para sempre, sempre. Todos nós temos uma mala, temos uma bolsa, temos uma coisa qualquer. Habituar a pôr um livro dentro dessa bolsa. Se for, tanto melhor daquelas mensagens de Emmanuel, pá, porque eu acho que são mensagens curtas e que são boas, e que nós tínhamos o hábito de contacto com esse livro. Olha, eu hoje estou-me a sentir menos positivo. Vou abrir uma lição para ver o que é que ela me traz. Eu agora acabei de ter um momento difícil no meu trabalho. Pá, está-me a dar vontade de reclamar, está-me a dar vontade de criticar tudo. Deixa-me abrir aqui este meu livrinho. Eu hoje estou feliz. Deixa-me abrir o livro também, porque às vezes, se calhar, eu também tenho que moderar também o meu excesso de felicidade. E nesse contacto, nós vamos vendo, ah, nós vamos vendo a comunicação de Deus para connosco através das mensagens.
é tremenda, é tremenda mesmo, é tremenda. Nós às vezes até, claro que nós aceitamos, vamos aceitando, não é? Mas às vezes até dizemos assim, epá, eu se pudesse fechar, já fechava a coisa, porque isto vem mesmo em direção para mim. Ainda agora saí daquela situação e pronto, e tu vens-me explicar como é que eu devia ter agido, mas também nos vem ajudar muito, porque nos vem ajudar eh, aquilo que Madalena tu disseste uma vez no centro e que eu fiquei para sempre, porque de facto é uma imagem muito forte, que é, se nós erramos, o segundo exatamente a seguir é a bênção que Deus nos dá para nós fazermos de maneira diferente. Só que às vezes nós, quando nos deixamos ir pelo nosso sentimentalismo, pelo nosso eh, orgulho, pela nossa vaidade, nós não vamos conseguir enxergar isso, ou não vamos ter a coragem de dar o passo para trás. Quando nos confrontamos de determinada lição, não se esqueçam que os nossos mentores, que a espiritualidade amiga é a nuvem de testemunhas que também nos segue, não é? Eles estão lá a orientar-nos qual é que é a paginazinha que nós estamos a abrir. E depois de nos confrontarmos verdadeiramente com uma lição que vem, que é personalizada para nós ganhamos a força para fazer de maneira diferente. Nós ganhamos a força para transformar o nosso pensamento, nós ganhamos a força para mudar muitas situações, na nossa vida, porque eu agora que vos vou partilhar é aquilo que é as minhas observações pessoais, daquilo que são as minhas experiências pessoais. Se formos lá sem a ajuda de uma boa leitura, de uma boa meditação, muitas vezes de um contacto com a oração, nós rapidamente nos deixamos ir pelo fluxo. Rapidamente nos deixamos ir pelo fluxo e depois é muito mais difícil voltarmos para cima. Mas esta é apenas uma observação pessoal aqui no fim. E passo. Pronto, e terminamos assim o nosso estudo de hoje. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada à espiritualidade que sempre nos orienta, nos ampara, nos inspira. E obrigada a todos os que seguem os nossos estudos, nos acompanham. Retomaremos na próxima semana, se assim Deus o permitir. Vamos então terminar sempre com a nossa oração. Querido e amado Mestre Jesus, Maigo Rabi da Galileia, doce amigo que nos abraças nesta hora, espalhando o perfume do teu amor. Graças vos damos, ó Mestre, por nos teres trazido Consolador. Graças vos damos pelo consolo que nos chega através das tuas palavras. Graças vos damos pelo amparo infindável que nos proporciona. Graças damos a Deus, nosso Pai Criador, por nos permitir termos ao nosso lado queridos amigos que nos guiam das esferas superiores, queridos amigos que caminham também no mesmo plano evolutivo que nós. Queridos amigos que encontramos e com os quais nos fortalecemos através da bênção da oração,
através da bênção do amor, através da bênção da união. Obrigada, Mestre. Obrigada, Deus Pai. Ensina-nos e auxilia-nos a orarmos mais uns pelos outros, a amarmos-nos mais uns aos outros. Auxilia-nos, Mestre, a limpar o nosso coração. Auxilia-nos para que as nossas mãos possam ser fiéis cooperadoras da tua seara de amor e caridade. Faz, Mestre, com que a água viva do Evangelho venha limpar toda a impureza que tapa e escurece os nossos olhos, a nossa visão, para que possamos enxergar além da ilusão da matéria e abraçarmos a fonte imperecível da vida, que vai além de toda a concepção de espaço e tempo que possuímos em nós. Faz-nos abraçar, Senhor, com coragem, com alegria, com esperança e com fé, a obra que temos para realizar em nós mesmos. E não permitas, Senhor, que permaneçamos mais tempo encostados na preguiça da realização. Não permitas, Senhor, que isso aconteça novamente. Auxilia-nos a caminhar sempre, abraçando o trabalho como companhia de todas as horas, que constrói o nosso caminho para o amanhã mais promissor. Que as vossas bênçãos de amor se espalhem por todo o planeta, consolando todos os aflitos, aliviando todas as dores, sarando toda a doença do corpo e da alma. E ser conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Aqui nos despedimos e peço ao Senhor que traduza o nosso agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. E que assim seja. Até à próxima semana.